Fala galera, voltando aqui no canal, né? Eu falei que não ia acabar com ele tão cedo e passei quase um ano pra postar outro vídeo. Mas seguinte, tô gravando esse vídeo num cenário diferente, né? Porque eu tô no quarto da minha irmã e eu gravo no quarto da minha mãe. Só que aí, como ela trabalha com costura, tá lotado. Aí não deu pra gravar lá, que é um cenário onde tem a parede mais lisa, né? Mas vai ser aqui. O canal vai voltar, né? Como eu falei, quase um ano depois. Com um amigo. Decidi voltar agora com um amigo. Ele vai fazer alguns vídeos. Eu espero que ele volte, que ele faça mesmo, né? Mas até onde sei, é pra ser eu e um outro amigo. Ele vai fazer vídeo solo também, tá? Que nem eu, só que a gente vai postar aqui no canal. Comentando sobre o jogo, tipo, do mesmo jeito, tá, gente? Então, se eu não conseguir assistir um jogo, se tiver, sei lá, dois jogos passando no mesmo horário, eu vou assistir um e ele vai assistir o outro, ou se eu quero assistir um dia um jogo e ele nesse dia quer assistir outro, ele vai assistir, vai comentar aqui no canal. Mas é isso. Começando. Aconteceu tanta coisa, é por isso que eu demorei, gente. Eu sei que ninguém tá interessado em saber o que aconteceu, né? Mas aconteceu tanta coisa, é por isso que eu acabei não tendo mais motivação pra continuar, mas graças a Deus que conversar com esse meu amigo, que ele voltar, funcionou muito. Mas começando o vídeo, o tema do vídeo hoje vai ser o Ancelotti vindo pra seleção brasileira, né? Quem diria? Vamos falar sobre futebol, né? Eu não esperava que o Ancelotti ia voltar. Ia voltar não, que o Ancelotti viria pra seleção brasileira. Não esperava. Com o Edinaldo na presidência, não esperava. Não esperava sendo o Edinaldo presidente do Brasil, o Ancelotti aceitar. Teve aquela murmurinho no começo, falando quando assim que o Tite tinha saído, né, que ele que seria o próximo a assumir a seleção brasileira. Acabou que, né, tivemos aí aquele Fernando Diniz, Dorival, também tivemos um interino, né, um tempo, mas já sabíamos que ia colocar outra pessoa. Passamos por aquelas eliminatórias vexatórias, perdemos para amistosos, né, a gente foi ganhado para Senegal. Nossa, foi terrível essa época, né, gente? A Copa de 22 já foi muito impactante pro Brasil, né? E ainda passar esses últimos anos, né? Desde a Copa de 2022, viver de basicamente o quê? Dois amistosos contra Inglaterra e Espanha, né? E o jogo contra o Paraguai de 4-1. Basicamente vivemos disso depois de jogos bons, foram esses. Que o primeiro é contra a Inglaterra, né? Que a gente não era favorito, mas era um amistoso. Mas a gente jogou bem, a gente ganhou. Endrick jogou muito bem também naquela época. Contra a Espanha a gente conseguiu arrancar um 3-3, né? Tava perdendo 2-0, empatamos. Depois buscamos no final também o 3-2. Mas a gente acreditou muito, né? No Dorival Júnior. E aí veio a Copa América, as eliminatórias. Nossa, eu botei tanta fé no Dorival, né? Porque, pô, eu sou flamenguista, né? Então, né? Dorival em 2022 foi muito bom, mas na seleção não deu certo. E agora o Ancelotti, né? Carlos Ancelotti assumindo a seleção brasileira para a Copa de 2026 em um ano, né? Mais ou menos um ano e um pouquinho para a Copa do Mundo. Assim, é pouco tempo. A gente só vai ter o quê? 6 jogos de eliminatória, se eu não estiver enganado, né? Eu não sei agora se é isso ou se é 4. Mas é pouco. Vai ter um amistoso ou outro. Mas no fundo é muito pouco tempo. A seleção já tem pouco tempo de trabalho. E aí você coloca o técnico em menos condições ainda de trabalho, aí é muita sacanagem. Mas eu acredito muito no trabalho do Ancelotti. O Ancelotti vem de temporadas vitoriosas no Real Madrid. É o maior campeão de Champions League, né? Técnico, se eu não estiver enganado. Então, ele não é qualquer um, né? Eu não acho que ele viria para a seleção brasileira para servir de fantoche, de ser aquele cara que quem quer que seja vai mandar nele, seja o presidente ou o que for. Não, eu não acho que ele será esse cara que vai abaixar a cabeça. Se não for para impor o que ele quer na seleção, eu não acho que ele viria assumir a seleção, né? Porque eu já acho loucura ele assumir a seleção na condição que a gente tá, né? Ainda aceitando isso de uma pessoa de tudo que vem passando, né? Que é o presidente da seleção brasileira. Ou presidente da CBF. Então ele assumir nessas condições eu já acho loucura, mas
Se não for pelo simples motivo dele ter a chave do clube eu falo da equipe, aí eu acho mais loucura ainda. Sem condições. Sem condições. Mas é como eu falei, se deixarem ele trabalhar mesmo, eu acho que tem como é que a gente fala? Uma boa perspectiva do futuro, né? Porque o Ancelotti vem nos últimos 3 anos ganhando 3, 4, eu não sei. 3 anos mais ou menos ganhando 2 Champions, né? Ganhou aquela com o Benzema, sendo cara, depois ganhou, chegou na semifinal contra o City, foi eliminado e ganhou no ano passado com o Real Madrid de novo, dessa vez com o Vinícius sendo o cara. É um Ancelotti que, né, como ele mesmo falou, que ele se adapta aos jogadores que ele tem nas mãos, que ele falou que antes ele não fazia isso, que ele tinha suas ideias. Só que hoje, que ele tinha suas ideias e que os jogadores tinham que se adaptar às suas ideias, né? Isso ele descobriu até com o Zidane, se não estiver enganado. Só que hoje ele falou que se adapta às peças que ele tem. E eu acho que ele chegando na seleção brasileira, ele tem muitas formas de jogar. É triste, porque a seleção brasileira está defasada no sentido de moral, né? Não tem mais moral. Todo mundo hoje prefere apostar contra a seleção. Né? Muitos jogadores foram queimados por esse planejamento ridículo da CBF. Por esse planejamento ridículo. A gente está aí 1 ano para a Copa do Mundo que até que enfim achou um treinador. Entende? É loucura o que a CBF decidiu fazer. Porque muito jogador se queimou. Muito jogador bom. Muito jogador bom. E isso é terrível. Entende? A gente não tem uma base muito sólida na zaga. Foi um time que tomou muito gol nessas eliminatórias. Um time que com o Tite tinha muita capacidade defensiva. Hoje não tem. O Ancelotti, eu acho que ele vai conseguir trazer isso. Bruno Guimarães foi queimado. Vinícius Júnior foi queimado nessa seleção. Rodrigo foi queimado nessa seleção. Richarlison, depois da Copa, né? Mas também o Richarlison se queimou até no clube. Mas teve a questão da depressão, né? Então, tem seus motivos. Então, é uma seleção que, por ter muitos jogadores, né, que jogam, que eu ia falar gringo, muito jogador que joga no estrangeiro, a gente acaba não tendo muito apego, né? A gente acaba ficando em pautas que não deveriam ser levantadas, de falar, precisamos apenas de jogadores do Brasil, tipo Gerson, Pedro. Eu tô falando dos caras que vão realmente estar na seleção, né? Mas vamos falar, Rafael Veiga, pedem muitas vezes Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Murilo do Palmeiras, né? Entre outros, que eu não acho que essa é a solução. A gente não acha que existe uma solução mágica. Não acho que a gente foge muito a seleção não foge muito da convocação. E sim, que nossos treinadores não conseguem passar uma ideia de jogo. Até hoje eu não sei como a seleção do Dorival jogava. Não sei. Eu não sei se era um time defensivo, se era um time ofensivo, se era um time que jogava retro contra-ataque, se era um time que jogava de ligação direta. Era um time muito... Parece que só botava os 11 em campo e falava, joguem. Joguem. E é isso. E não dava certo. Então eu tô muito feliz. Eu tô muito confiante no Ancelotti. Óbvio que ele não vem da melhor temporada da vida dele, né? Essa temporada de agora provavelmente vai sair sem nenhum título. Quer dizer, ele saiu dia 20, né? Do Real Madrid, já assumiu a seleção, né? Hoje é dia 21, se a gente não me engano. Então, ele não ganhou nenhum título esse ano com o Real Madrid. Nessa temporada, né? Nesse ano, nessa temporada com o Real Madrid, eu acho. Ele ganhou uma Supercopa, agora não lembro. Mas de importante mesmo, tipo La Liga, Copa do Rei ou Champions, ele não ganhou nada. Vai ser visto foi visto do Barcelona, não chegou aí na final da Champions. Copa do Rei, não preciso falar nada, né? Aquele derrota 5-3, né, pro Barcelona. Então, 5-3? Agora não lembro. Tô muito confuso. Mas é isso. Não conseguiu, mas assim, ainda é a melhor pra seleção. Ainda é o melhor pra seleção. Prefiro ele do que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele seria aquele cara que ou ele poderia dar muito certo, ou ele poderia dar muito errado. Por conta que ele é um cara muito explosivo, né? A gente só se lembra muitas vezes de 2019, mas é bom a gente lembrar que ele não teve outras boas passagens depois disso. Não teve uma passagem muito boa pelo Benfica, Fenerbahçe,
vai ter uma temporada melhor no Al Hilal, só que aí esse ano já não foi muito bem. Já o Ancelotti já tem temporadas melhores do que ele na carreira, né? Como um todo, até no mais alto nível, né? Pô, o cara tava no Real Madrid, né? Antes de vir pra seleção, o cara vem do melhor time do mundo, a melhor seleção do mundo. Então, eu acho que o sarrafo dos dois estão muito diferente. Quem que pode mudar mais essa seleção em pouco tempo, eu ainda acho que é o Ancelotti. Não falo que o Jorge Jesus era uma péssima escolha, mas não era a melhor. O Ancelotti vindo, eu acho que tem tudo para a seleção voltar a ser o que era. A gente precisa arrumar esse meio, né? A gente não conseguiu encaixar muito bem, a gente não conseguiu encaixar nada nesse meio, pra falar a verdade. Beleza, o ataque não funcionou, mas as peças a gente já sabe muito bem, né? Tipo, não muito bem, mas a gente sabe que vai ter um Vini, a gente sabe que vai ter um Rafinha, pode ter um Rodrigo, o Rodrigo também pode vir pelo meio, mas o meio é o que me preocupa nessa seleção por eu ainda não... Porque eu não vi nenhum jogo muito bem da seleção, né? Mas o meio pra mim ainda é o pior, é o pior local da equipe é o meio campo. Melhor setor, o pior setor da equipe é o meio campo na parte ofensiva, né, da coisa. Eu acho que não conseguiram encaixar. Não que não tenha jogadores bons, mas eu acho que a gente não conseguiu encaixar. A gente não conseguiu encaixar Bruno Guimarães, Gerson, sei lá, um Rodrigo ou um Rafinha ali no meio campo, que daria super certo. O Neymar não tem condições de jogo, né? Mas com o que a gente tem à disposição, eu acho que tem tudo para ser uma baita da seleção. Eu não sou aquele cara que vai chegar aqui e falar que a seleção não tem mais talento, não tem aquilo, não tem isso. Acho que tem uma baita seleção. Uma baita seleção. Não é a melhor do mundo. Hoje eu ainda acho que é a França. Mas briga ali com a Inglaterra, briga com a Espanha, vai brigar com a Argentina. E a Argentina, né, que goleou a gente de 4-1 nas eliminatórias, não é pra tomar de 4-1 da Argentina essa seleção. Essa seleção não é, pô. Não tem condições. A gente tem o Vinícius Júnior, que é o atual bola de... Não bola de ouro, né? Mas por injustiça. Todo mundo sabe que ele é bola de ouro, mas atual The Best. A gente tem o Rafinha que tá brigando. Por mais que eu acho que o Lamine Yamal deveria ser esse cara da bola de ouro. Tem o Rafinha, tem o Dembélé ali brigando, né? Mas então a gente tem dois caras muito bons, sem contar o Rodrigo. Na zaga estamos feito ali, Marquinhos. A gente tem Murilo, do Nottingham Forest, né? Tem o próprio Léo Ortiz, no gol a gente tem Ederson. Espero que o Wesley se firme na lateral direita, na lateral esquerda eu já tenho alguma incógnita, pode ser o Alexandre do Flamengo, né? Que agora só depois que ele foi pro Flamengo que ele voltou, que ele realmente foi valorizado do tamanho e da importância que esse cara é. Muito bom jogador, nossa, cara é maravilhoso esse cara. É doido. No último jogo mesmo, acho que foi contra a LDU, que ele bota a bola debaixo do braço no último jogo, né? Contra a LDU e só acaba depois que ele dá o toque, e aí sai o gol do Luiz Araújo, né? Mas é isso, tô muito feliz com o Ancelotti, acho que agora dá pra sonhar com a Copa do Mundo. Assim, é pouco tempo, mas se nesse pouco tempo ele demonstrar muita coisa, eu sonho. Sonho muito, muito, muito. No final das contas a gente só vai falar que foi uma boa escolha. No fundo a gente só vai falar que foi um bom trabalho ou não, se ganhar, né? Se ganhar. Até porque a gente é a melhor seleção do mundo, às vezes a gente tem que entender que... Quer dizer, eu não sei se é certo, mas é porque se não ganhar a Copa, a gente não vai abraçar. Muitas vezes é isso. Não concordo muito. Não acho que o Tite fez um péssimo trabalho. Tamo ligando ali, pera aí. Voltando, estavam ligando ali pra mãe. Eu fui atender. Mas tá. Eu nem lembro o que eu tava falando. O Tite, eu acho que fez um bom trabalho. Ele não foi. Eu não acho que ele foi o Tite na Copa do Mundo, o Tite que ele tinha sido nas eliminatórias, né? Não acho que ele conseguiu fazer uma boa Copa do Mundo. Eu acho que ele errou muito nas substituições. Mas fez uma boa campanha, só que não ganhou a Copa. Aí a gente acaba muitas vezes, né? Tirando o cara pra nada. Sendo que na verdade o cara fez uma boa campanha, né? Mas é porque é muito tempo sem ganhar a Copa do Mundo, o Brasil tá vivendo o maior jejum. Se não ganhar a próxima Copa, volta... porque se não ganhar a próxima Copa vai ser o maior jejum da seleção sem ganhar a Copa. Então eu entendo que é uma pressão absurda em cima do Ancelotti nesse momento. Não que eu acho que ele vai sentir. Talvez ele sinta, né? Porque ele nunca viveu esse ambiente de Brasil. A maior pressão do cara é nos maiores clubes, então é diferente. Lá na Europa é uma pressão totalmente diferente daqui.
Mas eu acredito muito no trabalho do Carlos Ancelotti e acho que dá pra gente sim acreditar no título. Não chega como favorita, não chega, mas eu acho que tem tudo pra gente voltar a acreditar na seleção. Mas a gente só vai saber disso quando ele estrear e tiver mais de pelo menos 5, 6 jogos aí, chegar na Copa e derrotar pelo menos alguma seleção europeia assim de peso mesmo, né? Tipo, no mata-mata, né? Derrotar uma seleção europeia no mata-mata que a gente não consegue, eu acho que desde 2002, que foi campeão, eu acho que foi, que a gente não ganhou a seleção europeia no mata-mata, tá? De Copa do Mundo. Mas é isso, eu também queria trazer outro vídeo, eu não sei se eu vou trazer que é do Tottenham, campeão da Europa League. Pra quem não sabe, é um clube que eu acompanho, não acompanho muito, né, porque eu não sou muito de acompanhar os campeonatos europeus, mas eu assisto de vez em quando. E o time que eu gosto de assistir lá é o Tottenham, então eu assisti a final da Europa League. Tô vendo se eu faço ou não, porque eu tipo assim, eu não tenho 100%. Não consigo que eu tenha 100% na mão sei lá, de um Flamengo do futebol brasileiro. Mas eu sinto que eu tenho mais desenvoltura pra falar sobre o Brasileirão. Mas eu vou ver se eu faço o vídeo do Tottenham, também campeão da Europa League. Que, aliás, essa semana foi maravilhosa. Mas é isso. Tô encerrando aqui o vídeo. O cenário não é dos melhores. Não que o outro fosse bom também. Mas é isso. Eu espero voltar com o canal. É isso, gente. Obrigado. Tchau, falou.